Caríssimos irmãos e irmãs, com esta santa vigília, com esta vigília que é a mãe de todas as vigílias, nós damos início, nós celebramos a Páscoa, a maior solenidade dos cristãos. O que é que nós estamos hoje celebrando, meus santos? Estamos celebrando a vitória sobre a morte. Estamos celebrando o nosso Deus vitorioso. Nós estamos celebrando a vitória de Jesus Cristo, que não ficou na morte, mas que veio, vencendo a morte, veio a vida. E com isso, celebrando isso, nós estamos ao mesmo tempo proclamando que, se Cristo ressuscitou, existe uma outra vida para nós. Meus irmãos, celebrar a Páscoa do Senhor, a sua passagem da morte para a vida, celebrar a vitória do Senhor, a sua vitória sobre a morte, ele sai vivo e vitorioso, não é apenas celebrar uma realidade acontecida em Cristo, mas é celebrar ao mesmo tempo uma realidade que já aconteceu em mistério no nosso batismo, mas que acontecerá em plenitude no fim dos tempos. Existe uma outra vida para nós. Meus santos, se existe então uma outra vida para nós, se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, o nosso coração, ele deve ser tomado por uma alegria, por uma certeza de que no fim tudo terminará bem, o final será feliz. Nós podemos experimentar as injustiças, nós podemos experimentar o sofrimento, nós podemos experimentar a doença, nós podemos experimentar até a morte, mas nós sabemos que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou, existe uma outra vida para nós, de modo que, mesmo que com lágrimas nos olhos, nós lançamos um novo olhar para todas essas realidades. Nosso coração se enche de alegria. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele faz todo aquele discurso a respeito da ressurreição. E, com outras palavras, ele vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão, nós podemos até guardar isso para que possamos compreender a grandeza da solenidade que hoje estamos celebrando. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão ele teria nascido, em vão ele teria morrido, e em vão nós nele teríamos crido. Por quê? São Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 a 19, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Por quê? Porque estamos ainda nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, aquilo que Ele falou não era verdade, porque Ele falou que ressuscitaria. Se Cristo não ressuscitou, era porque Ele não era Deus. Então, por isso que São Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, e ainda estáis em vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, o nosso fim seria a morte e o inferno. Mas se nós temos a esperança desta outra vida plena, perfeita, eterna e feliz, é porque Cristo ressuscitou. A nossa esperança desta vida, repito, plena, perfeita, eterna e feliz, é porque Cristo ressuscitou e nos garantiu esta vida para nós. Essa vida na qual nós contemplaremos
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa vida em que nós veremos, imagine, nós veremos a santíssima humanidade de nosso Senhor. Isso deve fazer com que os nossos corações ardam de tal maneira que nós nos empenhemos ainda mais para que por nada percamos esta vida que o Senhor nos garantiu, nos alcançou. Nós veremos o santíssimo corpo de nosso Senhor, nós veremos a sua santíssima face, nós saberemos como era nosso Senhor, como é o seu corpo glorioso. Nós veremos a Virgem Santíssima, nossa mãe. Nós veremos a nossa mãe. Nós conheceremos os nossos santos de devoção e com a graça de Deus, correspondendo a esta graça, nós iremos então, os salvos, viver por toda a eternidade felizes. Esta é a nossa fé. E nós precisamos pedir a Deus que, assim como este círio foi aceso por um fogo novo, que Deus acenda os nossos corações com a fé nova, que Deus acenda os nossos sentidos com um afeto novo, que Deus toque a nossa inteligência e acenda com a luz nova, para que nós creiamos de uma maneira nova e mais viva, para que nós desejemos ardentemente Deus de uma maneira nova e mais viva. Desejemos Deus mais do que uma pessoa sedenta deseja água, mais do que uma pessoa faminta deseja comida, mais do que uma pessoa que está morta de cansada deseja a cama para dormir. Que nós desejemos Deus, que nós desejemos o céu, que Ele acenda então essa chama no nosso coração, para que nós ardentemente desejemos aquilo que Deus nos alcançou com a sua paixão, morte e ressurreição. Pois bem, continua São Paulo: se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, então nós somos os mais dignos de pena. Se a nossa fé é só para essa vida, se eu creio em Jesus só para esta vida aqui neste mundo, nós somos os mais dignos de pena. Mas a nossa fé é para outra vida. A nossa certeza é que o Senhor alcançou, garantiu para nós uma vida celeste, perfeita, divina, e para a qual nós caminhamos no nosso dia a dia, nesse nosso caminhar dia a dia. Ora, meus santos, se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou, a nossa fé seria um teatro. O que seria isso aqui? Um espetáculo apenas. Os sacramentos seriam apenas um símbolo religioso. Mas Cristo, porque Cristo ressuscitou, a nossa esperança é viva, como diz São Paulo. Isto é, aquilo que nós esperamos é certo. E é por isso que nós precisamos atiçar no nosso coração a nossa esperança, reavivar no nosso coração a nossa esperança. O que é que nós esperamos? Nós esperamos o céu, a felicidade perfeita, a alegria eterna, a comunhão com os santos. É isso que nós católicos sempre cremos e esperamos. Cristo ressuscitou e a nossa esperança é viva, como diz São Paulo. E como diz o autor da carta aos Hebreus, a nossa fé já é de alguma maneira aqui na terra uma maneira de possuir aquilo que nós esperamos. É a certeza a respeito daquilo que nós cremos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, como é que vai dizer? Versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é um modo de se possuir o que se espera, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Esta é a nossa fé, e nós precisamos a cada dia, nas nossas orações. Meus santos, quando eu digo isso, pelo amor de Deus, isso aqui não é recurso de retórica. Isso aqui é um conselho paterno. Nós precisamos todos os dias, pelo menos ao dormir,
quando terminarmos as nossas orações, dizer: meu Deus, aumenta a minha fé. Meu Deus, me ajuda a nunca perder a fé. Porque, meus santos, se nós não perdermos a fé, as dificuldades virão, mas a nossa postura nas dificuldades será diferente. Nós seremos abatidos, nós seremos sacolejados, mas nós não ficaremos prostrados. Por quê? Porque nós temos fé e sabemos que o final será feliz. Nós sabemos que a última palavra não será da desgraça. Nós sabemos que a última palavra não será da injustiça. Nós sabemos que a última palavra não será do diabo e dos seus anjos maus. Nós sabemos que a última palavra será de Cristo, o vencedor do mundo. E nós precisamos então suplicar a nosso Senhor que Ele avive, que Ele reavive, que Ele aumente, ou que Ele até ressuscite, se a sua fé estiver morta. Mas que Lhe conceda a fé, para que você creia cada vez mais e deseje cada vez mais aquilo que você crê, e já comece de alguma maneira a viver aqui neste mundo, viver já aqui, aquilo que nós viveremos em plenitude na eternidade. Pois bem, já que Cristo ressuscitou, a nossa esperança é viva, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé não é um teatro, e os sacramentos são uma realidade. Os sacramentos foram fecundados pelo Espírito de Cristo ressuscitado. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a Eucaristia, nós podemos comungar o seu corpo glorioso, o seu corpo ressuscitado. Quando nós comungamos, nós não estamos comungando simplesmente o corpo de Cristo, nós estamos comungando o corpo ressuscitado de Cristo, a sua alma divinizada, seu corpo, sangue, alma e divindade, o corpo glorioso. Porque Cristo ressuscitou, todos os sacramentos foram fecundados. E eu gostaria de hoje apenas fazer menção, não posso me alongar muito, temos horário para cumprir, mas de fazer menção apenas para 2 sacramentos. O primeiro, é claro, a Eucaristia. Por quê? Porque é o centro da nossa vida espiritual, né? Tudo deve tender para a Eucaristia e dela partir, que tudo deve tender para Cristo e dele partir. Pois bem, então olhamos para a Eucaristia e nós glorificamos a Deus, e nós louvamos a Deus, porque poderemos receber o corpo ressuscitado de Cristo. Aí sim, meus santos, depois de termos comungado, nós poderemos dizer com toda a verdade: Feliz Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia. E o outro responderá: verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É uma maneira que os orientais desejam a Páscoa. Eles se saúdam dessa maneira, um encontra o outro e diz: Cristo ressuscitou, aleluia. O outro então se volta para ele com um semblante cheio de fé e diz: verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É uma maneira bonita. Uma maneira bonita que é claro que somente os cristãos assim podem se saudar. Pois bem, então nós devemos receber Jesus com toda a adoração e saber que Ele é o penhor da eternidade. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Alcançará o cumprimento das promessas de Deus. Já vivemos aqui, em início, aquilo que nós viveremos na eternidade. E, meus santos, que maravilha será, de verdade, que maravilha será quando nós estivermos na glória de Deus. E com a graça de Deus nós iremos corresponder com as graças de Deus e no céu estaremos. A gente até canta, né? Com minha mãe estarei. Se já é maravilhoso estarmos juntos e celebrar os santos mistérios aqui na terra, como será no céu? Misericórdia. Se já é bom estar com os irmãos aqui na terra, como será maravilhoso quando no céu estivermos unidos por Deus, em Deus mesmo. Pois bem, começamos então já
Comecemos então já a viver esse mistério. Mas eu gostaria também de lançar um olhar sobre um outro sacramento, que, como todo sacramento, é fruto do Espírito de Cristo ressuscitado, e é a unção dos enfermos. Tenho certeza que vocês estavam pensando, será o padre vai falar sobre o batismo, o padre vai falar sobre a confissão? Não. O matrimônio, a ordem? Não. A unção dos enfermos. Por esses dias, meus santos, vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais que, graças a Deus, muitos padres tivemos a oportunidade de visitar os hospitais levando a unção dos enfermos para as pessoas. E por graça de Deus, eu tive essa oportunidade também. E aqui, quando eu digo isso, meus santos, é algo assim, entenda, é o ofício de todo padre, tá? Não existe nada de extraordinário nisso. O problema é que o mundo está tão transformado que começa a achar extraordinário aquilo que faz parte da vida comum de todo sacerdote. Então, entrar nas UTIs e dar unção nos enfermos às pessoas doentes faz parte da vida de um sacerdote. Então, uma pessoa que tinha visto uma das fotos veio para mim e disse assim: padre, mas o senhor entrou lá na UTI da Covid? Eu disse: sim, nós, vários padres, entramos. Nossa, padre, mas não pode, vocês vão acabar morrendo. Eu entendi o carinho daquela pessoa, mas, meus santos, primeiro, quem sabe que tem uma outra vida, pode com responsabilidade gastar esta. Se nós só tivéssemos esta vida, eu iria querer preservá-la ao máximo, porque só tenho essa. Mas se nós temos uma outra vida reservada para nós, nós podemos amar com responsabilidade, é claro, com todos os cuidados necessários que um sacerdote, por exemplo, vai ter que entrar numa UTI de Covid. Mas mesmo com toda a responsabilidade, com todo o cuidado necessário, ele sabe que tem uma outra vida reservada para ele. Isso faz com que nós, de alguma maneira, nos desapeguemos, porque às vezes somos apegados demais a este corpo, como se só a vida corporal existisse. Nos apegamos de tal maneira a esta vida sensível, como se só esta vida sensível existisse. E isso, meus santos, é uma tentação que percorre, que avança, que quer atacar o coração de todos nós. Não podemos esquecer. E ao mesmo tempo, uma segunda realidade: o sacerdote sabe que ele é portador de uma graça tão preciosa que ele não pode guardar para si. Que quando ele entra naquela UTI, por graça de Deus, é o próprio Cristo que ali entra, para conceder a graça de morrer santamente, a graça de ter os pecados perdoados, a graça, repito, de morrer santamente, isto é, de não se desesperar ali naquela situação de morte, e a graça de, se assim for da vontade de Deus, de se recuperar e voltar para o convívio dos seus. Então, nós cremos, ora, se cremos no que é o sacramento, na riqueza que ele oferece, é claro que nós iremos enfrentar todos os perigos que forem necessários e que, repito, faz parte da vida de todo sacerdote. Durante 2000 anos, os sacerdotes comuns assim se comportaram. Isso não é santidade não, tá? Isso é o ofício comum do sacerdote. E durante 2000 anos, os sacerdotes que têm fé, assim se portaram, porque sabiam que existia uma outra vida. Se ele perdesse aquela, uma outra estava garantida, e eles sabiam que eram portadores de uma riqueza tão grande, que eles não poderiam não distribuí-la para todos aqueles de quem eles se aproximassem. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Nós poderíamos aqui fazer
refletir sobre outras implicações disso na nossa vida, na vida de solteiro, na vida de casado, na vida de um consagrado, na nossa vida espiritual. Mas que nós hoje, ao terminarmos esta santa celebração, ao renovarmos daqui a pouco as nossas promessas batismais e voltarmos para as nossas casas, que nós peçamos a Deus, depois rememorando tudo aquilo que vivemos e ouvimos nesta santíssima noite, que o Senhor nos conceda a todos uma fé grande, uma fé nova, uma fé viva, uma fé forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.